Boa noite. Cerca de um ano depois, o mar voltou a invadir a Terra. Epá, Catano. Boa noite. Cerca de um ano depois, o mar voltou a invadir a... Vamos lá? O que é que estava a dizer? Que injustiça! Estão estragado. Opa, que parvo! Deve ser aquilo. É uma Vão fazer esta fuga, mas a outra faz uma fuga fora. Informáticos que saem dentro de água, 6, certo? Só temos 6 já terceiro, 6. Ok, 6. Artistas são o Ricky, e o Nando. Era importante duas coisas, que a questão do videoamador não prejudicasse aquilo que a gente vê e depois, pode ser, era agir ser no mesmo plano, o gajo... Panorâmica e cena, os gajos a saírem devagar dentro da água. É um dos gajos, das gajas está a jogar raquetes, vai à água, vê, cuidado! Vira-se para a câmera, cuidado! Boa noite. Cerca de um ano depois, o mar voltou a invadir a Terra. Boa diretiva, boa diretiva. Como é que é o menino? Camisinhas. Podem combinar, não sei se isso dá mais jeito, que é cada panela com as mãozinhas dadas. Depois barco, depois Não, mas ele é um filmar do estou a filmar aqui, não é? Eu quando eles mergulharem, Podemos fazer um sinal qualquer peça panorâmica, assim, só de uma vez e nós seguimos o outro. faz sentido. Ricardo, Só toca, estás com isto tocar. Esta é que é, pessoal, esta é boa, esta é boa. Epá!
informáticos! Fujam! Fujam! O tsunami de informáticos! Filmas mais o chão, filmas o pânico também, do teu ponto de vista de câmara, ver, muito troco, depois vais parar de novo. 5 gigas! Uma parte do Tiago e tem uma parte do Ricardo. Já dois destes a falar em informática, mais um vai estar a falar na árvore. Pá, e mais gajos, acho que é mais, é voz off, é espaço para voz off. Sim, vamos ver, Bom, a voz off do jornalista que deu a entrada à peça e que está aí ao dizer. Estas são as imagens não editadas que chegaram a todos nós, pessoas que estavam ali. Ouvir a conversa. Tá, este aqui tem 120 GB de disco, é a última geração. Pentium 4 5 GB. Boa noite. Epá, não percebo o que é que se passa com isto, pá. Mais ou menos com o som bom, mas como é que a gente faz isso? Senão a peça em modo protegido consegue 4 GB de memória RAM. Mais a técnica de memória virtual, que é uma técnica. Espera, ainda não dá. Ah, não é essa? Ah, é. Informática, patati, patatá. Contra luz, não é? Hoje em dia já não se trabalha em MS-DOS. Para que é que você há de trabalhar em modo real se a máquina só lhe permite aceder a 640... Espera aí, vai. Novo. Bora. Ok, novo. Ação! Hoje em dia já ninguém trabalha em MS-DOS. Para que é que você há de trabalhar em modo real se a máquina só lhe permite aceder a 640 capas de memória? Em modo protegido, você vai buscar 4 GB. Ok, talvez. É essa a diferença entre a memória RAM e a memória ROM. É essa E mais, repare que... Boa noite. Cerca de um ano depois, o mar voltou a invadir a terra. Um novo e violento maremoto abalou, desta vez, a costa portuguesa. Eu estou à rasca para mijar e isso talvez possa explicar toda esta estupidez. Ui, olha, estamos a sentir mais um. Ai, pô, bem Olha para a câmera, olha Time para coach. o jogo. Ok? Estamos a gravar isto. Foi a pior tragédia que já assisti. E eu estava no Algarve em 87. Eu fui apanhado por um informático que sabia COBOL e ele explicou-me que dentro... Mas ainda não decorei o texto, pessoal. Entra ali. Olha para Ok, aqui com tá bem. Que tinha esse acesso, eu tenho que... Parece que eu tenho que pegar. Graças ao... Desculpa lá. 0254 30.
qual é o sistema operativo que tem na sua máquina? Exato, é que os programas gerenciadores de dispositivos, ou seja, as drivers, são importantes como interface entre o utilizador e a máquina. Dependendo das suas necessidades, claro. Não, eu solto. Isto aí, ó. Perfeito. Boa noite. Cerca de um ano depois, o mar voltou a invadir a terra. Um novo e violento maremoto abalou desta vez a costa portuguesa. Vamos lá. Estava um dia aparentemente calmo na praia da Fonte da Telha, quando, de súbito, e sem que nada o fizesse prever, a catástrofe aconteceu. Cuidado! É um tsunami de informáticos! Fujam! Fujam! Às 3h30 da tarde, um violentíssimo tsunami de informáticos apanhou desprevenido um grupo de veraneantes. Como podemos ver nestas imagens, captadas por um vídeo amador, várias dezenas de técnicos, alguns atingindo o 1,90 m de altura, abordaram as pessoas que não conseguiram fugir e começaram a falar-lhes sobre informática. São imagens impressionantes que tiveram lugar esta tarde. Hoje em dia já ninguém trabalha em MS-DOS. Para que é que você há de trabalhar em modo real se a máquina só lhe permite aceder a 640 capas de memória? Em modo protegido, você vai buscar 4 GB de memória RAM mais a técnica de memória virtual, que é uma técnica que permite ao processador criar, simular memória RAM num arquivo do disco rígido que é o chamado swap file. Os níveis de enfado chegaram a atingir valores da ordem dos 7.9 na escala de Ramalhianas. A diferença entre a memória RAM e a memória ROM é que a memória RAM é uma memória de trabalho onde são armazenados todos os programas e conteúdos que são usados pelo utilizador. Trata-se, portanto, de uma memória volátil, cujos conteúdos serão perdidos assim que o computador for desligado. Já a memória ROM é uma memória que só permite leitura. Está a perceber? Portanto, é essa a diferença entre a memória RAM e a memória ROM. É essa E mais, repare que há questões, você pode aceder a janelas que não tem através de clicando em teclas. Em teclas. Viveram-se momentos dramáticos de chatice e alguns veraneantes procuraram fugir, tendo sido perseguidos por informáticos em fúria que gritavam: "Mas como é que é possível você ainda não ter uma firewall?" Fui apanhado por um informático que sabia COBOL. Ele explicou-me que, de entre todas as linguagens de programação, COBOL é a melhor na medida em que possui excelentes capacidades de autodocumentação, bons métodos de manuseio de arquivos, excepcional modelagem de dados graças ao uso da cláusula Picture para especificações detalhadas de campos. Estou tão aborrecido. Foi horrível. Foi a pior tragédia que já assisti. E eu estava no Algarve em 87, naquela tempestade de revisores oficiais de contas. Que horror. Que seca, hein? Alguns veraneantes tentaram refugiar-se no cimo de árvores, mas nem assim escaparam a momentos de grande tédio. Qual é o sistema operativo que tem na sua máquina? Exato. É que os programas gerenciadores de dispositivos, ou seja, as drivers, são importantes como interface entre o utilizador e a máquina. Dependendo das suas necessidades, claro. Exatamente, precisa de uma coisa mais tipo processador de texto ou folha de cálculo. E também do espaço que precisa em disco, da memória RAM, tudo isso. Exato. Venha um bocadinho cá abaixo para falarmos um bocadinho sobre a sua máquina. E para vermos aqui como é que podemos resolver essa questão. Saber as características da sua máquina. Vais falar sobre a sua máquina. Falarmos só um bocadinho sobre a sua máquina.